Sejam bem-vindos a Calvary Campo. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Carta do apóstolo Paulo aos cristãos colossenses, capítulo de número 1. Hoje nós damos início a uma nova série de mensagens através dessa carta, série que nós estamos chamando de Reimaginando o Mundo. Reimaginando o Mundo. Uma série de exposições bíblicas através dessa carta fascinante, que é a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Eu quero te convidar a abrir lá no capítulo 1 e ler comigo os primeiros 14 versículos desse capítulo. Colossenses, capítulo 1, versículos 1 a 14. E depois eu quero orar uma vez mais, pedindo a Deus que fale aos nossos corações. Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 1 até o 14, a palavra de Deus diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis, irmãos em Cristo que estão em Colossos. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho, que chegou até vocês. Por todo o mundo esse Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós queremos mais uma vez nos debruçarmos diante da Tua palavra e clamar pelo sopro do Teu Espírito sobre as nossas vidas, sem o qual nada disso ganha sentido em nossos corações, em nossas mentes e em nossa existência. Teu Filho Jesus Cristo disse que iria, mas nos deixaria o Consolador, aquele que haveria de nos liderar a toda a verdade, aquele que haveria de nos liderar ao próprio Cristo. Portanto, Deus, a partir da orientação e discernimento do Teu Espírito, a partir do poder que vem sobre nós, a partir do discernimento ao ler as Sagradas Escrituras, que nós sejamos desafiados, exortados, consolados, encorajados e moldados por aquilo que é a Tua vontade. Que não saiamos daqui apenas com uma consciência do que esse texto diz, mas que saiamos daqui com uma consciência clara do que esse texto deseja gerar em nós, o Teu povo. Não queremos apenas a reflexão que gera conhecimento, embora ela seja fundamental, mas nós queremos a reflexão que gera conhecimento, que gera um desdobramento em uma transformação real em nossas vidas e através delas. Portanto, nos comprometemos nesse momento a ouvir a Tua voz e clamamos para que assim o Senhor o fale. Oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Existe uma música, ela foi lançada no ano de 1971 por um famoso cantor de uma famosa banda. Ele lança essa música na sua carreira solo. O nome da banda a qual ele fazia parte era os Beatles. O nome desse cantor, John Lennon. Essa música que se torna um hino, quase que utópico, de clamor da humanidade por um mundo possível.
Nessa música, o John Lennon diz coisas como, por exemplo, imagine todas as pessoas vivendo em paz. Imagine um mundo sem posses, me pergunto se você consegue. Sem necessidade de ganância ou fome, uma irmandade entre os homens. Imagine todas as pessoas compartilhando o mundo inteiro. Você pode dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. Espero que um dia você se junte a nós, e o mundo em que viveremos será um só. Essa música ela é emblemática porque, embora surja a partir do coração de alguém que tinha profundas dificuldades com a experiência religiosa e, quem sabe, até com a noção de Deus, é uma música que ganha o coração da humanidade porque ela reflete algo que é íntimo do nosso ser. Todo ser humano deseja um mundo diferente. Quando nós olhamos para a sociedade tal como ela é, nós não nos conformamos com isso. Nós olhamos para toda injustiça, nós olhamos para toda desigualdade, nós olhamos para toda ganância, nós olhamos para toda violência. Nós olhamos para o século passado, um século que enfrentou 2 guerras de dimensões globais, nós olhamos para crianças que morrem de fome, nós olhamos para as mazelas da sociedade e nós dizemos, alguma coisa está muito errada. E a fé cristã é aquela que nos aponta para a tragédia que acontece em Gênesis 3 e diz, não deveria ser assim. Porque Deus criou o ser humano perfeito e pleno e colocou-o sob o seu cuidado no jardim. Deus criou o ser humano para desfrutar do relacionamento com Ele, Deus, e desfrutar do relacionamento com o seu semelhante. Tanto isso é verdade que isso é resgatado em Jesus, quando Jesus diz, o grande mandamento é amar a Deus e o segundo grande mandamento é amar o seu próximo. Essa é a intenção desde o início, mas em Gênesis 3 o ser humano se rebelou contra Deus. E desde então nós sofremos os dilemas e as dores da queda. Nós amargamos o gosto da morte. Nós lidamos com as desigualdades que não são bem-vindas. Nós olhamos para o sofrimento e nós queremos um basta. E quando alguém como John Lennon escreve uma canção como essa, cristãos ou não, tendo essa noção dessa cosmovisão cristã ou não, nós ouvimos uma letra como essa e nós dizemos, sim, nós queremos esse mundo possível. Antes de nós mergulharmos no texto de Colossenses, é importante a gente entender em que contexto essa carta é escrita. É importante entender o porquê essa carta é escrita. É importante entender por que ela nos convida a reimaginar o mundo como ele é e a desejar um outro mundo que não é utópico, mas um mundo que é possível. E um mundo que é possível não apenas no pós-morte, mas Paulo nos desafia a imaginar um mundo que é possível no tempo presente. Porque diante dos dilemas da sociedade, Deus interferiu na história. E nessa grande história da redenção, existe um personagem central, Jesus Cristo, que veio para curar o mundo. Que a partir da sua morte e da sua ressurreição, ele perdoa os pecados da humanidade e os convida a uma novidade de vida. Eu imagino como foi quando Paulo escreveu essa carta, mais ou menos na década de 60, do primeiro século. Deve ter soado como uma grande loucura. Talvez como soa como uma grande loucura, até hoje, nos ouvidos de muita gente, as coisas que Paulo vai dizer aqui. A gente precisa entender que ela foi escrita em uma época onde surgiram as boas notícias, aquilo que os gregos chamavam de evangelho. Surgiram as boas notícias de um jovem líder que ascendia ao poder, que haveria de ocupar o trono do império mais poderoso da época. E que a partir dessa ascensão de poder, esse jovem líder proeminente, que gerava uma expectativa em toda a comunidade imperial, haveria de destronar todos os outros superpoderes mundiais, estabelecendo de fato a paz diante da humanidade. O antigo governante era impopular. O novo governante era um herói militar, um homem carismático, alguém cheio de aspirações políticas, militares e, por que não, religiosas. Muitas pessoas estavam empolgadas por ver esse jovem imperador assumindo o trono desse império dominante da época, o Império Romano. O nome desse jovem imperador, Nero, que depois vai ser conhecido como Nero, o Louco, que assassina pessoas próximas do seu convívio e depois, enlouquecidamente, tira a sua própria vida.
Nero, que traz a primeira grande perseguição aos cristãos no primeiro século, que culpa os cristãos pelo grande incêndio de Roma, que muitos estudiosos dizem que ele mesmo, o próprio Nero, havia incendiado, porque megalomaníaco como era, deveria ou gostaria de construir Roma de uma maneira completamente diferente, portanto, ateia fogo em Roma, mas precisava de um bode expiatório. E como sempre na história, os cristãos são aqueles que sofrem a perseguição por viver por Jesus Cristo. Se você fosse um cidadão do Império Romano ou debaixo do Império Romano naquela época, se você fosse tentado a esquecer de o quão importante o imperador era, a grande imprensa, por assim dizer, da época, haveria de te relembrar de todas as formas possíveis. Por exemplo, um grande ambiente, ou um grande instrumento de comunicação em massa eram as moedas. E nas moedas do Império Romano naquela época, quando você olhava para ela, você via um rosto. E o rosto era sempre do imperador. E ao você olhar para o rosto do imperador, você se lembrava quem é o grande governante, a quem você deve a sua fidelidade, quem é inclusive digno da sua adoração. Porque o imperador romano não era apenas uma entidade política, mas uma entidade religiosa. Porque quando você via aquela moeda com o rosto do imperador romano, você via inscrições também, tais como Divino, Augustus, Filho de Deus, Senhor do mundo. E se você não se contentasse em olhar para aquelas moedas e fosse confrontado com a realidade do poder do império, não importa onde você morava, você podia morar longe de Roma, você poderia fazer parte de um vilarejo que faz parte de uma cidade, que faz parte de um país subjugado por Roma, e você tinha ao redor de todo o império estátuas do imperador. E templos, posteriormente, haveriam de ser erigidos para a adoração, aquilo que haveria de ser estabelecido como a religião imperial de Roma. E é interessante que os cristãos, através da história, não foram tão perseguidos por crer em Jesus. Os cristãos foram perseguidos por cartas como essa. Porque a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses é uma dinamite. Porque você tem que entender que o Império Romano é politeísta. Então dizer que você serve a Jesus não tem nada de mal. Porque é você afirmar que você serve mais um Deus entre vários outros deuses. Mas o que vai acontecer aqui, assim como em todo o Novo Testamento, e em Colossenses mais do que em qualquer outra carta, Paulo vai dizer, existe um verdadeiro Senhor, existe um verdadeiro Deus, só a Ele nós devemos nossa lealdade, só a Ele nós devemos nossa adoração, só a Ele prestamos culto, e o nome dele não é César, o nome dele é Jesus, o Cristo. Os cristãos não foram perseguidos por adorar a Cristo. Os cristãos foram perseguidos por dizer que Cristo era Senhor acima de todos os falsos deuses. E é isso que essa carta vai dizer. Estátuas são espalhadas por todo o império, como eu disse. Estátuas que relembram das promessas que Roma traz, de boas notícias. A Pax Romana. Roma chegou. E a paz chegou junto com ela. Coincidência? Nem um pouco. Existe aqui aquilo que a gente chama de um confronto de cosmovisões. Cosmovisão é a maneira como você enxerga o mundo. Existe um embate de narrativas. Existe a narrativa do Império Romano, que tem um Senhor, que tem uma divindade, que tem um evangelho e que estabelece uma paz, ou assim promete. E aí Paulo chega e escreve algo completamente diferente, porque ele vai falar nessa carta sobre a supremacia de Cristo. Ele vai falar sobre como Cristo venceu os impérios desse mundo. Veja que aqui no capítulo 1, nós não vamos ver isso essa noite, no próximo domingo, se assim Deus permitir, ele vai falar que Cristo está acima, veja a expressão, é cuidadosamente escolhida. Cristo está acima de todo poder e de toda autoridade. O que Paulo está dizendo é, vocês podem olhar para o trono e enxergar César, mas no verdadeiro trono da história está sentado Cristo. Vocês podem olhar para Roma e pensar que eles oferecem a paz, mas o verdadeiro príncipe da paz é Cristo Jesus. Vocês podem olhar para Roma e perceber que eles trazem boas notícias, mas as verdadeiras boas notícias de salvação
vem a partir da realidade de que Cristo veio, entrou na história, morreu na cruz, perdoou seus pecados, ressuscitou, concedendo a vocês uma nova vida. E agora Ele vive. E porque Ele vive, vocês também podem viver através dele. Isso é uma dinamite. Nessa época e nesse contexto. A mensagem é clara. Cristo ressuscitou dos mortos. E um dia, Ele haverá de retornar. E quando Ele retornar, Ele vai reinar plenamente sobre tudo e sobre todos. A correlação com isso é Filipenses 2, onde diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Nós estudamos Jonas esse ano. E nós vimos a crueldade dos assírios, o império dominante da época de Jonas. Deixa eu te dizer uma coisa. O império assírio caiu. Nós vamos estudar Colossenses. E nós vamos ver o poder do império romano. Deixa eu te falar uma coisa. Roma caiu. Nós vimos os dilemas da Guerra Fria entre o mundo ocidental e oriental. O embate, quem sabe, com a União Soviética. A União Soviética caiu. E qualquer um que é minimamente familiarizado com a história sabe algo simples, algo básico. Não há império que dure para sempre. O único reino que há de subsistir para todo sempre é o reino de Deus através de Jesus Cristo. Essa é a mensagem de Colossenses. Quando o apóstolo Paulo ele escreve, ele sabe que esse povo, o povo de Deus, vive em meio a esse império poderoso. E nós não podemos desqualificar essa ideia. Ele sabe que ele tinha que desafiar esse poder. E agora ele vai relembrar aos seus leitores que a verdadeira paz não é encontrada em Roma, mas a verdadeira paz é encontrada somente em Jesus Cristo. Ele convida os seus ouvintes a tomar uma decisão. E, meus irmãos, esse convite não é apenas para os colossenses no primeiro século, na década de 60. Esse convite é para nós, em Campo Mourão, em 2019. Porque talvez, como alguns estudiosos afirmariam, talvez, nós vivemos debaixo do mais poderoso império já existente em toda a história humana. O império da economia global. Ele é sedutor, ele é enganoso, e ele nos leva a servir não a César, mas ele nos leva a servir um outro Deus, a qual Jesus chama de Mamon. Ele nos leva a servir aquilo que Paulo, quando fala de todo o plano anti-reino, de todas as realidades que são incoerentes com o reino de Deus, apenas uma característica, ele traz o adjetivo de idolatria. Ele dá uma lista enorme e ele fala, e a ganância, que é idolatria. Nós vivemos em uma sociedade profundamente gananciosa. Nós vivemos em uma sociedade que você vale por aquilo que você tem ou por aquilo que você aparenta ter, não necessariamente pela essência de quem você é. Essa carta vem nos lembrar quem é o nosso verdadeiro Senhor e a quem nós devemos a nossa verdadeira fidelidade. Paulo era um rabino, então nós sabemos como ele pensava. Nós sabemos que os rabinos eles aguardavam ansiosamente pelo momento em que Deus haveria de interferir na história, o Messias de Israel, o Cristo de Deus. E agora, como um rabino, se convertendo a Jesus Cristo, ele é convidado, ele é desafiado a reimaginar todo o mundo. Ele é convidado e ele é desafiado a reestruturar toda a sua teologia, porque ele não precisa mais aguardar o Messias veio. E agora, quando Paulo ele vai falar de pecado, ele não vai pensar em pecado como nós pensamos hoje, 2019. Uma sociedade pós-moderna, individualista, onde nós enxergamos pecados como pequenos delitos individuais. Para um rabino do primeiro século, pecado dizia respeito a realidades estruturais, realidades fundantes, ou seja, o pecado não é apenas a ganância individual de um sujeito, o pecado é uma sociedade gananciosa. O pecado não está no fato de alguém odiar o seu semelhante, o pecado está no fato de uma estrutura de poder que fomenta o ódio entre seres humanos, entre aqueles que são semelhantes à imagem do seu próprio Criador. Por isso que é interessante que naquela época, um texto muito importante para os rabinos, era o texto de Daniel, capítulo 7, onde você vê ali uma imagem de uma besta, um animal multiforme.
Mas a expectativa de todo judeu é que naquela imagem, naquela ilustração, também viria uma grande pedra que acabaria com aquela besta, que acabaria com aquele monstro. E nessa época, certamente para eles, a besta era o Império Romano, o império dominante da época. Então eles esperavam por esse momento, onde o Messias de Deus haveria de vir. Paulo teve essa revelação, o Cristo veio. Por que isso é importante? Porque agora Paulo precisa reimaginar toda a história bíblica. E Paulo vai dizer para os colossenses coisas como: vocês são um povo que pertencem ao reino de Deus. Paulo vai dizer para os colossenses e para nós: não sirvam aos ídolos erigidos por Roma, mas sirvam a Cristo. O povo de Deus é o canal pelo qual esse evangelho chegou a nós e se espalha por todo o mundo. Tornem sabida a notícia de que Jesus ressuscitou e que Ele reina sobre todos os impérios desse mundo. Ao saber disso, Paulo reestrutura toda a sua história. Ele dedica a sua vida a pregar o evangelho e a plantar igrejas. Por quê? Porque ele deseja plantar diferentes comunidades contrastes, para que seja um testemunho de um povo transformado por Deus em meio a um império cruel, com propostas claramente anti-reino. O que é a igreja? É uma cidade dentro da cidade. O que é a igreja? É um povo redimido em meio ao caos. O que é a igreja? É um jardim em meio ao caos da cidade. Isso é verdade tanto para os colossenses quanto para nós. Portanto, ele escreve cartas para nutrir o pensamento desses novos cristãos. É por isso que ele escreve Colossenses, Filipenses, Gálatas, Coríntios, Tessalonicenses, Romanos. Por quê? Porque agora, para esses recém-convertidos, que estão sendo bombardeados pela propaganda imperial, por assim dizer, que eles sejam nutridos com o evangelho da verdade, a qual ele chama em Colossenses, e que sua história seja reimaginada, que eles não sejam moldados mais pela narrativa da cultura, mas para que eles sejam moldados pela narrativa do reino de Deus, porque Deus está escrevendo uma grande história, e nós, como seu povo, somos inseridos nessa história. O nosso papel é dizer que o mundo não deveria ser assim, que Deus está ativamente reconciliando consigo todas as coisas, e que um dia Cristo vai voltar e curar a humanidade, e nós, como igreja, estamos aqui para dizer que nós fazemos parte desse processo de redenção, onde a pedra que vem dos céus destrói a besta e estabelece o seu reino sobre a terra. Quando nós entendemos isso, nós entendemos o tamanho do dilema que aqueles irmãos sofriam, e nós somos levados a refletir sobre os dilemas que normalmente nós não refletimos, mas que nós igualmente vivemos. Por exemplo, o Império Romano era idólatra. Tudo te convidava à adoração de César. O Império Romano era injusto. A partir de sistemas de opressão e escravidão, alguns poucos privilegiados ganhavam sua vida a partir do esforço da multidão. O Império Romano era sedutor. Ele fazia você pensar que a felicidade estava apenas a um palmo de distância. O Império Romano certamente era insistente, porque tudo o que acontecia na vida daqueles cristãos bombardeava o pensamento deles, para que eles refletissem agora, talvez esse é o jeito de viver, talvez essa é a normalidade da história, talvez é essa a narrativa. O Império Romano era poderoso. Por que Paulo escreve Colossenses? Para nutrir esses irmãos com duas verdades, basicamente duas verdades. Ao lembrar que Cristo é supremo, Paulo está lembrando que eles devem viver uma história diferente, com um Senhor diferente, e com boas notícias diferentes. E, em segundo lugar, Paulo está relembrando esses irmãos uma forma diferente de vida, servindo a um Senhor diferente. E eu me pergunto, se essa carta não fosse a carta aos Colossenses, mas a carta aos Moroenses, veja só, até rima. Se não fosse aos Colossenses no primeiro século, mas se fosse aos Moroenses no século 21, o que será que Paulo diria? Eu ouso propor um palpite. Eu diria que Paulo chegaria para nós e falaria o seguinte: olha, vocês não estão mais debaixo do Império Romano, mas não se enganem. Há um outro império que deseja dominá-los.
igualmente idólatra, igualmente injusto, igualmente sedutor, igualmente insistente, porque ele bombardeia vocês o tempo todo, e igualmente poderoso. Antigamente, César era Senhor. Hoje, abundância econômica é o Senhor. Prazer é o Senhor. Satisfação pessoal é o Senhor. O indivíduo é o Senhor. Antigamente, as boas notícias eram de que, servindo a Roma, a paz viria. Hoje, as boas notícias é que, se você seguir a voz do seu próprio coração, você vai se encontrar nesse processo, você vai ser livre, você não precisa prestar contas a ninguém, e não importa aquilo que a sociedade diga, importa o que você sente, viva pelos seus próprios instintos, porque essa é a verdadeira liberdade. E tal como o Império Romano, que diria, nós vamos estabelecer uma nova era, em um mundo possível. E nós sabemos que isso não foi verdade. A nossa cultura diz a mesma coisa. A partir do seu esforço, a partir da prosperidade econômica, a partir da tecnologia, a partir do prazer, a partir da busca pela satisfação do indivíduo, se você fizer tudo isso, um dia você verdadeiramente alcançará o paraíso na terra. Paulo diria, meus irmãos de Campo Mourão, não se iludam. Vocês servem a um outro reino. Vocês têm um outro Senhor. A vocês foi confiado um outro evangelho. E para vocês foi estabelecida uma novidade de vida. Então eu estou escrevendo essa carta para nutri-los espiritualmente e lembrá-los de quem vocês são, para onde vocês estão indo e por que é que vocês estão aqui. Amém? É assim que a gente se aproxima dessa carta. É assim que a gente entende o que vai acontecer aqui. E eu quero, então, brevemente, destacar 3 verdades sobre esse texto. Primeira, a saudação de Paulo à igreja, versículos 1 e 2. Segundo, a gratidão de Paulo pela igreja, versículos 3 a 8. Terceiro, a oração de Paulo em favor da igreja, versículos 9 a 14. A saudação de Paulo à igreja, a gratidão de Paulo pela igreja, a oração de Paulo em favor da igreja. A saudação de Paulo à igreja é uma saudação relativamente clássica. É aquilo que nós vemos na maioria das suas cartas. Mas é interessante que Paulo ele já vai direto ao ponto. Ele sabe qual é o contexto desses irmãos e ele se apresenta como apóstolo de Cristo Jesus. Ele se apresenta como aquele que carrega a autoridade do Deus Supremo encarnado. Ele apresenta Jesus como verdadeiro rei. Esse início não é por acaso. Ele fala desse evangelho que vai chegar para esse povo. E esse povo que agora é um povo santo. É um povo separado, é uma comunidade de contraste. É uma cidade em meio ao caos da maior cidade. É o povo do verdadeiro Deus, do Deus Criador. É uma família fiel, ele diz. Jesus agora tem uma família. E esse povo é marcado pela fé em Jesus e por uma vida transformada. E a esse povo, tanto eles quanto a nós, ele diz 2 palavras belíssimas no Novo Testamento: graça e paz. Saudação clássica, mas cheia de significado. Paulo está dizendo para mim e para você, se você faz parte desse povo redimido, transformado, de discípulos de Jesus, eu desejo você a graça de Deus. O que é a graça de Deus? É Deus alcançando o ser humano e fazendo por ele o que ele jamais poderia fazer por si mesmo. É o favor não merecido, é o perdão dos pecados, é a redenção, é a abolição de toda a culpa. E porque Deus nos alcançou pela sua graça, Paulo também nos diz que nele nós temos a paz. Sempre nessa ordem. Nunca paz e graça, mas sempre graça e paz. Porque o mundo busca a paz a despeito da graça de Deus. O mundo busca pacificar seu espírito sem Deus e ele não consegue. A equação exata é a graça de Deus vem até nós. E porque a graça de Deus vem até nós, isso pacifica a nossa alma. Isso elimina nossos medos. Isso dá fim às nossas culpas. Porque agora o meu passado já não mais me condena. E o meu futuro está guardado em Cristo Jesus. Portanto, agora, eu não preciso mais viver ansioso. Eu não preciso mais viver angustiado. Eu não preciso mais viver deprimido. O Deus, Criador dos céus e da terra, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, veio sobre mim, sobre nós, com sua graça. E por isso, agora nele, eu tive a alma pacificada. Saudação de Paulo à igreja. Mas número 2,
a gratidão de Paulo à igreja. Versículos 3 a 8. E é tão simples o que Paulo vai dizer aqui, mas ainda assim tão belo. Por que Paulo vai agradecer a Deus pela igreja? Paulo vai agradecer a Deus pelos colossenses. Presta atenção. Porque o evangelho está gerando fruto naquela cidade. Veja o texto. A razão pelo qual ele agradece a Deus pelos colossenses é porque não apenas o evangelho chegou até eles, mas através deles o evangelho está se espalhando por todo o mundo. Veja que Paulo não trata o evangelho como um conceito, Paulo não trata o evangelho como uma ideia, Paulo trata o evangelho como um poder que atua e transforma a igreja e a sociedade. Gente, o evangelho não é um conceito etéreo. O evangelho não é uma verdade teológica descolada da realidade. Quando o evangelho chega, tudo muda. Quando Deus entra na nossa história e quando Deus transforma nossa mente e coração, quando o evangelho vem até nós, nós sofremos uma mudança de dentro para fora. Do nosso interior fluem rios de água viva. Porque a graça nos alcançou e nossa alma foi pacificada. Agora existem frutos que evidenciam que o evangelho para nós é muito mais que uma religião. É muito mais do que uma filosofia de vida. É muito mais do que um conceito descolado do chão da vida. O evangelho é palpável. Eu amo quando Barnabé chega na igreja de Antioquia. Isso está lá no livro de Atos dos Apóstolos. Eu falava com alguns irmãos essa semana sobre isso. E é dito algo que geralmente a gente não pensaria em pontuar dessa maneira. É dito que Barnabé chegou e viu a graça de Deus. Como assim viu a graça de Deus? Eu pensei que a gente cria na graça de Deus. Como é que a gente vê a graça de Deus? Simples. Barnabé chega numa cidade e ele vê uma revolução acontecendo. Ele vê gente apaixonada por Jesus. Ele vê gente cuidando um do outro. Ele vê gente apaixonada pela vida. Ele vê gente que não mais segura ofensas contra os irmãos, mas gente que perdoa. Ele vê gente que não pensa mais em si, mas pensa no outro. Ele vê gente que não vive pela individualidade, mas pensa na comunidade. Ele vê gente que não é gananciosa e mesquinha, mas gente que é generosa. Ele vê a graça de Deus encarnada no seu povo. Quando Paulo agradece a Deus pelos cristãos colossenses, Paulo está dizendo, eu tenho visto o que Deus tem feito em vocês e através de vocês. Meus irmãos, saibam que muitos têm visto o que Deus tem feito em vocês e através de vocês. Às vezes nós somos tentados a pensar que a vida simplesmente acontece. E que o evangelho se torna um particionamento da nossa história. Quantos de vocês não têm chegado à fé? Quantos de vocês não têm sido renovados na sua experiência com Cristo? Quantos de vocês não têm sido desafiados a pensar coisas que vocês jamais sonharam? Aquilo que o apóstolo Paulo diria aos colossenses, certamente ele diria também para nós. Eu agradeço ao meu Deus por vocês, porque em vocês, nessa igreja, nessa comunidade, na Calvary Campo, o evangelho está se espalhando pela cidade e pelo mundo. E é encorajador pensar nisso. O evangelho não acontece apenas. O evangelho, ele tem seres humanos como canais de atuação de sua transmissão. Veja que Paulo, dos versículos 3 a 8, ele cita um homem chamado Epáfras. Muito provavelmente Epáfras foi quem levou o evangelho para Colossos. Porque, ao que parece, Paulo nunca foi para lá. Não foi Paulo que plantou essa igreja. Paulo ficou 2 anos em Éfeso, que tinha alguma distância de Colossos. Quem sabe Epáfras, muitos imaginam que visitou Éfeso, conheceu Paulo, enquanto ele ensinava na escola de Tirano por cerca de 2 anos, e ao ouvir o evangelho foi tão impactado que levou o evangelho para sua cidade, Colossos. Então, Paulo está escrevendo a uma igreja que ele não plantou, mas que ele reafirma. Veja, alguém trouxe o evangelho para vocês. O evangelho não apenas acontece. Deus escolheu se revelar através de pessoas. Deus poderia usar anjos. Deus poderia usar, assim, seres celestiais. Deus escolheu me usar. E Deus escolheu te usar para a propagação dessa boa notícia.
Então Epáfras é citado aqui, Epáfras leva o evangelho a Colossos, os colossenses creem e agora a partir deles o evangelho se espalha também para outros lugares. E isso é muito interessante, porque a escolha das palavras do apóstolo Paulo aqui é fundamental. O apóstolo Paulo, nos versículos 4 e 5, ele vai falar que ouviu da fé que eles têm em Cristo, em primeiro lugar, vai falar do amor que eles têm por todos os santos, e vai dizer no versículo 5 que essa fé e esse amor estão fundamentados na esperança. Você já viu isso em outro lugar na palavra de Deus? Fé, esperança e amor? 1 Coríntios 13. É o que na teologia nós chamamos das virtudes teologais, ou seja, é essa tríade de perfeição de Deus. O que Paulo está dizendo aqui? Eu vejo esperança em vocês. E porque vocês foram renovados na sua esperança, eu vejo que a esperança tem frutificado em fé e em amor. Eu quero que vocês prestem atenção nisso. É como se Paulo estivesse dizendo, vocês esperam, vocês creem e vocês amam. Eu acho isso maravilhoso. Porque o evangelho não apenas é uma realidade cognitiva. Eu levei anos para perceber isso. Mas se eu pregar para vocês informações, por melhores que elas sejam, para o meu desespero, eu posso lhes pregar a teologia mais saudável do mundo. Teologia robusta, fundamentada, Bíblia pura. Se eu lhe der apenas informação que atinge apenas o seu intelecto, mas não o provoca nos seus afetos, não gera transformação. Não gera. Nos anos iniciais do meu ministério, eu pensava que se eu preparasse um bom sermão e passasse o maior número de informações possíveis, todo mundo ia entender e nós seríamos uma igreja maravilhosa. Aquilo que me desafia intelectualmente, mas não desperta meus afetos, não se traduz na vida. Você é o que você ama. Perceba, qual é o problema da maioria das igrejas? Ou elas caem para o extremo da intelectualidade, ou o extremo do emocionalismo. Ou elas apenas só dão informações, achando que informação vai transformar alguém apenas. Ou elas apelam aos arrepios da pele, achando que por fazer as pessoas chorarem, elas serão transformadas. Nenhum, nem outro. É mente e coração. É o que o grande teólogo expositor bíblico, Dr. Martin Lloyd-Jones, chamaria de lógica em chamas. É gente apaixonada por Jesus. Por quê? Porque teve sua consciência transformada, teve seus afetos transformados e, portanto, isso se traduziu na sua vida. Perceba que tudo aquilo que você se dedica não é apenas aquilo que você considera como verdadeiro intelectualmente, mas é aquilo que desperta as suas emoções. É aquilo que te gera paixão. Você quer fazer algo bem? Faça direito e faça apaixonadamente. O outro caminho é o caminho da mediocridade. James Smith, um teólogo cristão, fala muito sobre isso. E me parece que é exatamente isso que o apóstolo está dizendo aqui. Ele está dizendo, porque vocês têm imaginado um mundo possível, essa imaginação tem gerado uma convicção. Então, as suas emoções, os seus afetos e o seu intelecto, o seu coração e a sua mente, a imaginação e a convicção de fé, têm sido traduzidas em amor. Então veja, primeiro eu imagino um outro mundo possível a partir do Evangelho. Aí eu creio que esse mundo é possível. E eu não aguardo, mas eu passo a criar esse mundo possível, porque esse é o desafio de Deus para a igreja. Quando nós falamos de uma igreja para o futuro, nós estamos falando não de esperar o futuro chegar, nós estamos falando de criar o futuro agora. Quando nós falamos de uma igreja que desafia a cidade, e uma igreja que redime a cultura, e uma igreja que lida com as verdades do Evangelho, é uma igreja que sabe o que é correto, biblicamente falando, mas é uma igreja também que é apaixonada por aquilo que faz. Tudo isso fundamentado no Evangelho e traduzido em amor. Então a gente espera, a gente crê, e a gente age. Como? Amando o nosso próximo. É o que o Paulo está dizendo. Imaginem que um outro mundo é possível. Creiam que um outro mundo é possível e comecem
a construir esse mundo possível. Paulo está dizendo, eu dou graças a Deus porque vocês têm tido esperança. Eu dou graças a Deus porque vocês têm crido. Eu dou graças a Deus porque vocês estão transformando esse mundo. Mas em terceiro lugar, a oração de Paulo em favor da igreja. Aqui é como se ele dissesse o seguinte, porque eu já vi a evidência do que Deus tem visto, Deus tem feito. Eu quero orar para que isso se intensifique. Primeiro, qual é o desejo de Paulo para eles e para nós? Eu oro para que vocês conheçam a vontade de Deus. Olha comigo o versículo 9. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Que vocês deixem de ser moldados pela narrativa cultural, que vocês sejam imersos na narrativa bíblica. Que vocês, tal como ele diria aos cristãos em Roma, capítulo 12, que vocês não sejam moldados pelo padrão desse mundo, mas sejam transformados pela renovação da sua mente e passem a experimentar, veja, a mesma ideia, passem a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, oferecendo a Deus o culto racional de vocês. Paulo deseja que nós estejamos tão imersos na narrativa bíblica, que a nossa resposta natural aos dilemas da sociedade seja uma resposta evangélica, no verdadeiro sentido da palavra. Não o estereótipo que gerou-se do evangelicalismo, mas uma resposta evangélica, ou seja, uma resposta que emerge do evangelho de Jesus Cristo. E qual é o resultado disso? Quando nós conhecemos plenamente a Deus, quando nós nos aprofundamos nessa percepção de quem Ele é e do que Ele deseja. Olha o versículo 10. Boas obras são a consequência natural desse conhecimento. Quanto mais essa história se torna a sua história, mais você vai ser capaz de viver uma vida agradável a Deus que se traduz através de boas obras. É verdade que o Evangelho não diz respeito às boas obras, a partir de um pré-requisito, mas é verdade que não existe Evangelho sem boas obras como consequência. Traduzindo, como Martinho Lutero disse, é verdade que ninguém irá para os céus através das boas obras. Gente, com perdão da franqueza, ir para o céu através de boas obras não é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, é catolicismo romano. Boas obras para a salvação, meritocracia não tem a ver com o evangelho de Jesus Cristo. É no máximo, espiritismo. É você oferecer a caridade ao próximo para que um dia isso retorne a você como recompensa pelos seus feitos. O Evangelho não é um bom conselho sobre o que nós devemos fazer. O Evangelho é uma boa notícia por aquilo que Cristo já fez. O Evangelho diz que nós não fizemos nada para merecer e fomos salvos, mas porque fomos salvos mesmo sem ter merecido coisa alguma, agora, para agradar aquele que nos salvou, nós vivemos em boas obras. Consequência da salvação. Consequência do que Deus fez por nós. Porque Ele me amou, eu quero demonstrar esse amor de volta. E porque Deus não precisa de nada, e porque eu não posso dar nada para Ele, eu dou para os seus filhos, eu dou para os meus irmãos. Eu amo ao próximo como a mim mesmo, porque amando ao próximo eu estou demonstrando que o meu amor por Deus é verdadeiro. Boas obras, fruto de um conhecimento de Deus. E Paulo está dizendo, assim vivendo, vocês vão viver de modo agradável a Deus. Seja honesto. Quando que a gente pensou que a gente poderia levar uma vida da qual Deus verdadeiramente se agradaria? Seja honesto. Você se conhece. Eu me conheço. Mas o que Paulo está dizendo é que não é pela nossa própria força. É que pelo poder de Deus que atua em nós, nós seremos capazes de viver uma vida agradável a Ele. E a segunda coisa que ele ora, ele fala, quando vocês tiverem conhecimento de Deus, quando vocês crescerem nisso, a minha oração é que vocês também sejam capazes de perseverar. Perseverar. Eugene Peterson, um dos grandes teólogos da nossa época, falecido recentemente, o autor da Bíblia A Mensagem, essa paráfrase bíblica belíssima. Ele diz que a caminhada cristã nada mais é do que uma longa obediência na mesma direção. Um passo de cada vez.
não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. É por isso que o reino de Deus é como um homem que saiu a semear e lançou sementes que algumas caíram à beira do caminho e não frutificaram. E outras foram lançadas e caíram entre espinhos e foram sufocadas. E outras caíram em terreno pedregoso e até cresceram um pouquinho, mas depois morreram. Mas existe um outro tipo de solo, um solo fértil, onde a semente cai, cresce, floresce, desenvolve, frutifica e dá uma colheita de 30, 60 e 100 vezes tanto. Infelizmente, nem todos, talvez por não compreender o Evangelho, perseveram até o fim. Mas aqueles a quem Deus chamou, aqueles a quem Deus elegeu, aqueles a quem Deus chamou de seus filhos, Jesus Cristo vai dizer, aqueles que estão nas mãos do Pai, ninguém pode arrancá-los de lá. Meus irmãos, a segurança da sua salvação não é baseada naquilo que você pode fazer por si mesmo. A segurança da sua salvação é baseada naquilo que Deus já fez por você. Porque a gente está nele, nós estamos seguros. Vivam de modo perseverante. Vivam uma vida de ações de graça em alegria. Esse é um outro pedido do apóstolo Paulo. Quando você é grato por algo, você passa a se deleitar naquilo. Você já percebeu como murmuração acaba com a satisfação da vida? Já conheceu pessoas que só reclamam? Me apresenta uma pessoa que reclama de tudo e eu vou te mostrar uma pessoa que é infeliz. Porque a murmuração é algo danoso. A murmuração também é algo contagioso. Gente que nada está bom e nunca está bom. E não importa o quão bom esteja, nunca é bom o suficiente. O apóstolo Paulo está dizendo, eu oro para que a vida de vocês seja traduzida por ação de graças em alegria. Por quê? Porque a ação de graças nos capacita a estarmos satisfeitos no que Deus nos deu. E o que é que Deus nos deu? E aqui a gente encerra. Olha os versículos 12 a 14. Nós somos gratos, porque nós fomos resgatados do reino das trevas. Nós recebemos uma herança. E nós fomos transportados para o reino da sua maravilhosa luz. Lembre-se, Paulo era um rabino, antes de converter-se ao cristianismo. Portanto, quando ele usa a linguagem redenção, todo judeu entenderia o que ele está falando. Ele está apontando para o êxodo egípcio. Ele está apontando para aquele momento na história, onde Deus estabeleceu a Páscoa, onde o povo de Deus não fez absolutamente nada, mas ainda assim foi liberto. Pelo sacrifício de um cordeiro, o povo de Israel saiu do cativeiro egípcio, rumando até a terra prometida. E em Êxodo 19, Deus relembraria os israelitas daquilo que ele fez, não do que eles fizeram. Deus diria, lembre-se de como eu tirei vocês do Egito, e como eu carreguei vocês, como em asas de águia, e como eu chamei vocês para mim. Ou seja, Deus não apenas nos tirou de uma realidade obscura e nos levou para uma realidade reluzente e vivificante, mas Deus nos chamou para si. Deus não nos liberta para que nós caminhemos errantes pelo mundo. Deus nos liberta para que nós tenhamos a consciência de que nele nós fomos chamados de filhos. Meus irmãos, em uma sociedade que vive orfandade afetiva, em uma sociedade que vive a carência dos sentidos, em uma sociedade ansiosa e deprimida, saber que nossos pecados foram perdoados, saber que nós somos amados por Deus, saber que Cristo morreu por nós e saber que nós não estamos sozinhos, é motivo de fazer nosso coração explodir em alegria. E eu quero te dizer em nome de Jesus Cristo, que ao ser relembrado dessas verdades, você possa, tal como a oração do apóstolo Paulo, viver uma vida de ações de graças. Sejam gratos, porque seus pecados foram perdoados. Sejam gratos, porque o seu passado não tem mais poder sobre você. Sejam gratos, porque os seus traumas não têm mais poder sobre a sua história. Sejam gratos, porque Deus está fazendo novas todas as coisas. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está nos dizendo? Ouse imaginar um outro mundo possível. Ouse crer que um outro mundo é possível. Ouse criar
um outro mundo possível. Agradeça a Deus, porque isso não diz respeito a uma experiência pós-morte. Agradeça a Deus, porque a vida do reino pode ser vivida hoje. Em nome de Jesus, viva como alguém que foi perdoado. Em nome de Jesus, viva como alguém que, porque foi amado, pode amar. Em nome de Jesus, viva como alguém que, tendo recebido toda a generosidade de Deus, que deu de si, que deu o seu próprio filho, pode ser generoso também com o próximo. Em nome de Jesus, não pense na fé cristã como algo que vai te fazer ir para o céu depois que você morrer apenas. Pense na vida cristã como a redenção da sua história hoje, como uma vida plena que pode ser vivida hoje, e com a responsabilidade de, porque nós temos vivido isso, nós vamos sair lá fora e relembrar aos nossos irmãos, que ainda não sabem que fazem parte da mesma família, que os seus pecados também podem ser perdoados por Jesus Cristo, o Senhor da história. Amém?